Bom, boa tarde a todos. Eu sou Alexandre Nishimura. É, eu faço a gerência do conteúdo do Onde Investir, né? Vamos dar início agora à nossa apresentação sobre a ferramenta do Onde Investir, ferramenta pela qual a Speed Trade possui contrato com a Lopes Filho, para parceria com a Lopes Filho para poder apresentar, disponibilizar aos seus clientes, né, todo o nosso conteúdo. Bom, gostaria primeiramente de falar um pouco sobre a Lopes Filho, que é uma consultoria especializada na área de mercado de capitais, né, financeiro de mercado de capitais, sendo pioneira na prestação desses serviços, sempre com análises isentas e sem, ressaltando que a gente também não tem qualquer vínculo societário ou operacional com qualquer outra instituição administradora de recursos. Só também para poder informar, eu peço que as perguntas, que caso alguém tenha dúvidas, sejam feitas e no final eu vou respondê-las. Ao final da apresentação responderei a todos com o maior prazer. Bom, começando pelo apresentar a ferramenta do Onde Investir, nós temos vários módulos onde o investidor pode encontrar análise gráfica, análise fundamentalista, notícias, carteiras. Então, é um conteúdo bem grande e que eu creio que seja interessante fazer essa apresentação para que o usuário possa tirar o máximo proveito de todo esse conteúdo que nós disponibilizamos para vocês. Começando aqui pela parte de notícias, nós temos, ao longo do dia, nós temos toda uma rotina de conteúdos que nós vamos colocando, disponibilizando. Na parte da manhã, nós já temos um texto falando sobre o de olho na abertura, onde nós damos um panorama de qual é a nossa expectativa para o desempenho da Bolsa naquele dia, como está o mercado internacional, alguns indicadores que já foram divulgados e que podem influenciar no desempenho do mercado. Um dia antes também, no fechamento, sempre no fechamento após o fechamento da Bolsa, nós divulgamos uma agenda do mercado, a agenda da quarta-feira, a agenda para o próximo dia, onde nós divulgamos quais serão os indicadores que serão divulgados nesse dia seguinte, no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Sempre com a expectativa, qual é o indicador, o horário, e a expectativa e o último dado, a última divulgação desse dado. Né? Bom, nessa parte de notícias, no meio do dia nós também fazemos um flash falando sobre como está o desempenho da Bolsa. Quando for divulgado algum indicador, nós falamos também sobre esse indicador, notícias sobre empresas que elas divulgam. Né? E nesse módulo também você pode encontrar o podcast, que é sempre disponibilizado antes da abertura do mercado. É baseado no texto de olho na abertura, né, onde normalmente é feito também um bate-papo com o macroeconomista-chefe da Lopes Filho, onde ele comenta os dados econômicos divulgados. Nós também temos uma prévia da análise gráfica, com o vídeo de análise gráfica que é divulgado, sempre às 9h30 da manhã e à 1 da tarde. E também o vídeo de análise gráfica, que é semanal, que fazendo um comentário sobre a agenda econômica da semana seguinte. Bom, nessa parte de notícias também, outro submódulo que eu posso ressaltar também é a parte de agenda, onde nós colocamos a agenda da próxima semana de indicadores, tem a agenda das assembleias, da própria BMF, quando tiver vencimento de opções, vencimento de índices, a agenda de proventos, onde nós colocamos quais são os próximos dividendos ou JCPs, qualquer outro provento, seja em dinheiro ou em ações, né, que venham a ser distribuídos naquela semana. A agenda de divulgação de resultados, teleconferências, e caso tenhamos ofertas públicas, também são divulgadas aqui. Semanalmente também nós preparamos um texto no editorial, falando pode ser um texto educacional, informativo, né, sobre aquela semana, sobre o fechamento de trimestre, semestre,
ou então algum assunto que esteja em voga naquela semana, como foi na semana passada, a questão da disputa eleitoral e a volatilidade do mercado. Então, sempre às sextas-feiras, esse texto é divulgado. Bom, podemos passar agora para a parte de análise, né, que é o principal aqui da nossa empresa, e que a gente tem análise tanto para aquelas pessoas que buscam operar no curto prazo, que no caso seria mais a análise gráfica, ou também para alguém que queira saber mais dos fundamentos das empresas, né, que queiram investir com um prazo um pouco mais longo, que seria na parte de análise de empresa, que é a análise fundamentalista, e também análise setorial e análise econômica. Bom, começando aqui pela parte de análise de empresa, você pode buscar pelo nome da empresa aqui nessa busca rápida, né? Ou também pode verificar na Veja a lista completa de empresas acompanhadas, onde você encontra todas as empresas que nós acompanhamos. Atualmente são aproximadamente 90 empresas com recomendação, né? E comentários de desempenho trimestrais, né? Então, você pode clicar no nome de pregão ou então no código, né? Por exemplo, no caso da STET, né? Nós sempre contamos no relatório tem uma recomendação para aquela ação, né? Manter, compra ou não recomendamos. Eventualmente, alguma ação pode estar sem a recomendação, pois pode estar sendo refeita essa avaliação sobre essa empresa. Sempre com uma justificativa, que é a tese de investimento, o porquê que o nosso analista recomenda a manutenção, por exemplo, desse papel da STET. A atualização desse texto pode ser feita a qualquer momento, né? Caso ocorra algum evento que modifique a recomendação do analista, ele pode ser revisto esse texto. Temos também a parte do relatório nessa aba de relatório de desempenho, que é feita a atualização trimestralmente a cada divulgação de resultado da empresa. Pontos positivos e pontos negativos da empresa, um gráfico de desempenho da ação e o guia da ação, onde nós apresentamos os principais indicadores de mercado dessa empresa, como o PL analisado, o PVPA, o payout, o yield e o valor de mercado. Isso com o valor da empresa e também um comparativo da média da empresa com relação à média setorial e à média das empresas que o Onde Investir acompanha, para cada indicador. Voltando aqui na página inicial do módulo de análise de empresas, nós podemos encontrar o Stock Screener, que você pode fazer alguns filtros, por exemplo, filtros fundamentalistas, como se você quiser comprar, você está procurando empresas que tenham recomendação somente de compra, né? Você escolhe a categoria de dados fundamentalistas, seleciona o critério, recomendação e o parâmetro, somente empresas que tenham compra. Aqui nesse filtro, já aparece que nós temos 21 empresas que possuem recomendação de compra de acordo com a nossa análise fundamentalista. Para ir ao relatório é só clicar também no nome de pregão ou no código. Bom, nós também temos aqui os maiores e menores indicadores de payout, PVPA. São as buscas prontas, pré-definidas que nós temos, seriam com base no nosso QRI. Então, payout, PVPA, PL, valor de mercado, ROI. Então, sempre das 5 maiores e 5 menores de cada indicador. Nós também temos o radar de proventos, onde são colocadas quais as ações ficaram X em determinada data. E também temos a pesquisa de proventos dessas empresas, o histórico delas. Por exemplo, você escolhe o nome da empresa, o período, inicial e final, e clica em buscar. Então ele vai disponibilizar quais são os últimos proventos que por exemplo, a Petrobras divulgou neste ano.
Bom, podemos agora passar para a parte de análise gráfica. Nesse módulo, nós possuímos mais voltado para pessoas que têm um objetivo de mais de curto prazo, né, com indicações diárias, né, e a cada hora também fazendo a reavaliação do mercado. Nós temos o boletim gráfico, que a cada hora o nosso analista gráfico, nossa equipe de análise gráfica faz comentários sobre o Ibovespa, o Dow Jones, né, e os índices e opções. As opções mais líquidas de Petrobras, Vale e o índice futuro. Então, sempre com um comentário, né, com a perspectiva daquela oscilação daquele papel. Caso eles rompam alguma resistência, qual é o próximo objetivo do preço, da cotação daquele papel poderia chegar. Né? Sempre nesses comentários tem o comentário gráfico e o gráfico que foi feito aquela análise. Nós temos o vídeo de análise gráfica, como é o mesmo vídeo que é colocado na home de notícias. Então, é feita a atualização 2 vezes ao dia, uma até as 9h30 da manhã e outra uma reavaliação a 1h da tarde, né, falando sobre o Ibovespa Futuro, Petrobras, Vale, o índice, dólar e DI. Nós temos também diariamente, são feitos comentários sobre 70 ativos, não só ações, no caso seriam os ativos mais líquidos, de ações e de alguns índices ou do dólar e DI também pode ser encontrado nesta área. Você pode escolher a empresa, ao clicar vai abrir um modal com o comentário daquela ação e o gráfico no qual foi baseado o comentário. Também tendo a expectativa para aquele papel, seja de alta, de baixa, e também a tendência. Podem ser feitos filtros também, é só clicar aqui nessas cores aqui da tendência. Pode escolher, se você quiser só saber quais são as empresas que têm tendência de alta, de acordo com a análise gráfica, de acordo com o gráfico diário. Você pode clicar aqui e também, se quiser, também só quem tem tendência de alta e expectativa de alta, né, nós reduzimos bastante de 70, ficaríamos com aproximadamente 20 ações com essa perspectiva. Bom, também nós temos um quadro de orientação gráfica baseado no gráfico de 60 minutos de algumas das ações mais líquidas da Bolsa, onde são ressaltados quais são os suportes e resistências desses papéis, né, e sempre com a observação das cores, de acordo com a tendência e o rompimento do suporte e a resistência, para chamar um pouco mais da atenção do investidor. Durante o dia também são feitos comentários intraday das ações que estiverem tendo maior destaque de alta ou de baixa, como a Copel no dia de hoje, como ela estava tendo uma variação muito alta no dia, então já dá uma perspectiva de depois que rompesse, por exemplo, uma resistência de 37,80, qual era o próximo objetivo a se cumprir esse papel. E também tem as ações em foco, que nós procuramos ressaltar quais são as ações que estão próximas de sinalizar alguma reversão ou a continuidade de tendência, também seria sempre ressaltado. Nessa parte da análise gráfica também eu gostaria de ressaltar a forma talvez de melhor utilização dessa ferramenta, que sempre possibilita que a gente possa encontrar algumas operações de curto prazo, né? Eu gostaria de trazer à tona 2 análises feitas, né, uma no dia 13 do 8, onde era ressaltado um comentário sobre a Duratex, onde o nosso analista já indicava que o rompimento de uma resistência de 8,70 deveria trazer uma maior recuperação do papel e com objetivos em 9,25 e 9,55.
Bom, eu trago aqui embaixo quais são os fechamentos dessa ação. E logo depois que foi feita essa análise, bom, hoje o papel chegou a estar sendo negociado a 9,31, chegando até ultrapassando o primeiro objetivo. Nesse período seria uma operação de ter rendido aí 7%. E uma segunda alternativa, segundo ação que eu posso ressaltar aqui, outra análise foi da Itaúsa, que foi feita a análise no dia 15, né, onde a equipe de análise gráfica falava que superar o topo de 9,76 deveria retomar a trajetória altista e desde rompida exatamente essa resistência já chegou hoje a 9,13, 9,15, isso já chega a quase 4% de alta. Bom, continuando aqui a apresentação do site do Onde Investir, na parte de análise gráfica também, você pode ver o relatório gráfico. Então, nesse relatório gráfico, ele consolida tanto a análise do gráfico diário, da orientação gráfica, ou então até mesmo se tiver uma operação de ação em foco, ou se ela tiver como destaque de alta e de baixa. Então, todos os comentários sobre determinado papel ficariam aqui nesse relatório gráfico. Bom, agora creio que encerrei essa questão aqui da análise gráfica. Vamos passar agora para a análise econômica. Na análise econômica você pode encontrar vários textos sobre comércio varejista, inflação. É só clicar aqui no indicador que você queira, como inflação. Tem um texto sobre a inflação, falando sobre o IPCA, qual a expectativa, quais são os indicadores, o que está causando maiores impactos nos índices de preço, um gráfico de acompanhamento, né, do IPCA, e para todos os outros indicadores, como a taxa de câmbio, como o mercado de trabalho, sempre baseado na pesquisa da PME, na pesquisa mensal de emprego do IBGE. Semanalmente nós fazemos um panorama econômico, sobre algum tema que tenha sido destaque naquela semana. Nós temos também os indexadores e principais fundamentos, como os indicadores de inflação, a taxa Selic, poupança, CDI. Sempre você pode escolher esse indicador, tem um gráfico do histórico daquele indicador e também projeções para o ano corrente e o próximo ano, né, daquele indicador. Seriam esses índices aqui que estão marcados. Nós temos a agenda macroeconômica, que é só um resumo daquela agenda que fica na parte de notícias do Onde Investir. Bom, chegamos agora à parte da análise setorial. São 15 setores que nós acompanhamos, né, com atualização semestral. E o usuário pode escolher o setor que ele quer estar analisando. Por exemplo, o comércio. Aqui nós teremos o número de empresas acompanhadas desse setor, qual é o PL médio dessas empresas, a variação média desses papéis naquele dia. E daqui, quais são as empresas que são acompanhadas, e ao clicar no logo dessa empresa, ele é direcionado à parte de análise fundamentalista dela. Nós temos sempre uma variação setorial, né, com a perspectiva e também normalmente como foi o ano anterior, né, uma retrospectiva, pontos positivos e negativos, e algumas tabelas comparativas com dados operacionais dessas empresas que fazem parte do setor, como receita líquida, endividamento, EBITDA, lucro, e você também pode escolher qual o período, se foi o anual ou o último balanço trimestral. Isso tanto para os dados operacionais, como os múltiplos, como PL, PVPA, e também os indicadores de mercado. E aqui também nós temos um gráfico para cada indicador que foi escolhido. Basta clicar
no nome desse indicador e é feita a comparação nesse gráfico. Bom, nós também temos cotações online, né, e cotações históricas no site do Onde Investir. Você pode fazer a busca pelo papel, né, é só digitar o código e clicar aqui nessa lupa. E também pode fazer a busca do histórico de cotações. Pode, por exemplo, do mês de agosto para as ações da Petrobras, né, do dia 1º até o dia 8, até o dia 20. Né, é só fazer essa busca por aqui. Nós também temos outro ponto que eu poderia destacar, é a parte do mapa de ações, onde você pode ver o raio-x dessas empresas. Por exemplo, da STET, com os desempenho em bolsa, o gráfico, direito das ações emitidas, informações dos ativos, os últimos proventos divulgados e o guia da ação também. Bom, outra área que nós temos aqui no Onde Investir, bastante importante, é a parte de carteiras sugeridas, onde nós temos 3 tipos de carteiras diferentes, que objetivam atender públicos diferentes, de acordo com o perfil do usuário. Temos uma carteira de dividendos, que é para aquelas pessoas que tenham um perfil mais de longo prazo, que queiram constituir uma carteira para receber dividendos, né, como o próprio nome diz, né, da carteira. Temos a carteira mensal, todo início, sempre antes da abertura do primeiro pregão do mês. Só gostaria de finalizar mostrando o módulo de fundos imobiliários, que é um módulo até é o mais recente do Onde Investir, e no qual nós estamos começando a fazer o acompanhamento desses fundos imobiliários, né, e sempre colocando, atualmente nós temos já 6 fundos acompanhados com um relatório dizendo quais são os pontos positivos e negativos desses fundos, quais são os rendimentos distribuídos. Né? É só clicar aqui no código dessa ação, desse fundo, e ao entrar no relatório dele tem o objetivo do fundo, a cotação, oscilação, número de cotas, a taxa de performance. Também, se você quiser saber como que é feito o cálculo dessa taxa de performance, tem sempre esse texto aqui sobre quando é pago, como que é feita essa taxa de administração sobre o PL, sobre o valor de mercado, alguns indicadores sobre aquele fundo, por exemplo, o preço da cotação dele sobre o valor patrimonial de cada cota, o yield, a rentabilidade do último mês, o beta, a presença nos últimos 12 meses, um histórico de distribuição de rendimentos, né, a data de pagamento, a data X, qual é a política de distribuição de rendimentos daquele fundo, né, e também o relatório, que é a parte nova do site, né, onde você pode baixar o relatório, é só clicar no código desse fundo, né, onde vai ser disponibilizado em PDF, um relatório do fundo imobiliário, qual é o perfil daquele fundo, qual é o portfólio do fundo, né, como está a distribuição, né, regional do fundo imobiliário, pontos positivos e negativos, né, alguns destaques, como se o fundo está conseguindo rentabilizar, né, o seu cotista de acordo com acima do CDI e da própria poupança, ou qualquer outra coisa que a gente queira destacar sobre aquele fundo. E também pode ter comparativos com múltiplos de fundos que sejam do mesmo segmento, né? Por exemplo, esse aqui é do Banco do Brasil, então é um fundo que investe, ele tem como ativos agências bancárias que são alugadas ao Banco do Brasil. E nós temos outros 2 fundos que nós analisamos, que são fundos que alugam para as agências da Caixa e do Santander, né? Então ele faz um comparativo de como que está o preço patrimonial da cota, o PVPA, que se ele está negociado acima do valor patrimonial ou não, ou está abaixo. Então sempre tem uma conclusão de que nós achamos para aquele fundo, se vale a pena investir nele ou não, se tem algum outro fundo daquele mesmo segmento que poderia ser
mais interessante naquele momento. Bom, com relação também a essas novidades do onde investir, a principal seria essa do fundo imobiliário, e também no próximo mês nós passaremos a acompanhar o Tesouro Direto, emitindo a cada mês um relatório, né, sobre alguns títulos do Tesouro Direto, né, como a LTN, NTNB, falando onde nós daremos basicamente informações sobre como foi o mês, qual a perspectiva econômica, né, e o que isso pode influenciar na sua decisão de alocação entre esses ativos, né, no Tesouro Direto. Bom, acredito que seja isso, a apresentação do Onde Investir, e agora estou aberto a perguntas e poderia respondê-las